Então, vamos dar continuidade ao estudo sobre oração e vamos orar antes da gente continuar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque tua mão tem nos sustentado, Pai, dia após dia, tem nos cuidado de nós, Pai, das nossas famílias. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia tem sido derramada sobre nós e, apesar, Deus, das pressões deste mundo, Pai, o Senhor nos mantém firmes e muito obrigado por tua graça, Pai, que nos capacita e que nos trouxe até aqui hoje. E eu peço, Deus, que este estudo sobre oração possa realmente edificar a nossa vida, Pai, edificar a vida também dos irmãos, das pessoas que vão assistir, Pai, também esse estudo depois pela internet. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu falei sobre a oração, o que é a oração, né, para que serve. Depois foi sobre oração em privado. E hoje será sobre oração pública, oração comunitária. E o texto que eu lembrei quando eu pensei, né, nessa oração, o primeiro texto que me veio à mente foi Atos capítulo 2. Sempre pelas igrejas onde eu passo, eu digo que esse Atos capítulo 2 é o sonho de igreja. Às vezes acho que é sonho demais, né? Mas é um sonho de igreja. Capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 46, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Até aqui. Só que, para esse nosso estudo, eu quero salientar só o versículo 42, onde diz que eles perseveravam, né, nas doutrinas dos apóstolos e nas orações. Em 1859, teve um grande avivamento nos Estados Unidos, ele começou em Nova York. Um comerciante chamado Jeremiah Lampier, ele iniciou uma reunião de oração semanal. Essa oração era ao meio-dia, que era o tempo que eles tinham, né, de intervalo. E no primeiro encontro dessa reunião semanal de oração, tinham 6 pessoas. Ele fez em Nova York. Na semana seguinte, apareceram 20 pessoas. Algumas semanas depois, tinham ali centenas de pessoas. E meses depois dessa primeira reunião, que começou com 6 pessoas, tinham mais de 10 mil pessoas se reunindo diariamente para orar. E isso deu um despertar poderoso, né, que varreu os Estados Unidos, né, de ponta a ponta. Mas esse aqui eu acho que é o ponto essencial. Não foi um pregador famoso que iniciou esse avivamento, não foi alguém que tinha PhD em teologia, mas foi uma oração pública, comunitária, uma oração de fé, né, de gente que se reuniu e permaneceu, né, reunido, orando semana após semana. E a história da igreja ela vai também nos confirmar que a oração privada, que eu falei a semana passada, ela vai sustentar sim a vida do cristão, mas a oração pública ela vai sustentar a igreja, né, a vida coletiva da igreja, né? Então, quando o povo de Deus ele ora unido, a igreja se torna um povo vivo, né? Aquela igreja pulsante, cheia do Espírito Santo, né? Sensível à vontade de Jesus Cristo. Quando a igreja ora. E eu tenho alguns textos que eu separei para a gente meditar, que são, eu chamei aqui no estudo dos pilares bíblicos, né, da oração comunitária. A gente sabe que a Escritura ela é abundante, cheia de instruções sobre oração, mas eu quero dar 3 textos que eu pensei, né, para formar essa estrutura de doutrina, né, de oração da igreja congregacional. A primeira, então, Atos 2:42, onde está escrito, né, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eu chamo a atenção para esse primeiro verbo que tem ali, né, perseverar, tem vindo o verbo grego, ele significa
uma dedicação intensa. Se fosse traduzir literalmente, né, uma dedicação dolorosa. Ou seja, era insistente. É como se eles estivessem se agarrando, né, com firmeza em algo que era vital para a vida deles. Então eles estavam ali, como diz o texto, perseverando, ou seja, estavam se dedicando intensamente na oração, na doutrina, no partir do pão e nas orações. E a gente vê ali que orações também no texto, já está em plural, né? Não se trata apenas de um momento espontâneo, né? A oração não é um negócio espontâneo. Pode ser, né? Mas não se trata só disso. Mas nos tempos definidos, litúrgicos, regulares, dedicados à oração. Olha os visitantes aí. Sejam bem-vindos. E a oração ela aparece também aqui no texto ao lado da doutrina e da comunhão da ceia. Então, tudo isso indica que a oração pública ela é um elemento essencial da vida da igreja. Assim como a pregação da palavra, né, a doutrina dos apóstolos é essencial, assim como a ceia é essencial, a oração ela está junto, né, como um elemento essencial para a vida da igreja, não é acessório. Né? A igreja não deveria ter que escolher, vou orar junto ou não vou. É algo que é essencial para a vida cristã. Então, a gente vê que a Igreja Apostólica, ela não foi um evento que aconteceu do nada, né? Mas ela foi uma comunidade que era unida na palavra, era unida nos sacramentos, né? No batismo, na ceia, mas era unida também na oração. Eu acho que isso não era um assunto menor para eles. Que estava junto, estava caminhando, né? Com a palavra, com os sacramentos e com a oração. Então fazia parte, né? Era o pulmão espiritual da igreja primitiva. Próximo texto, né, o texto 2 está em Atos 4 ainda, capítulo 23, 31. Bastante coisa para ler, mas é só para pegar o contexto. Atos 4, capítulo 4, né, perdão, capítulo 4, versículo 23. E a gente vai ler até o 31, todo esse trecho. E diz assim: Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Aqui ele está falando Salmo 2, né? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades se juntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, textos como esse me emocionam, porque tu vê o início da igreja, tu vê quando eles estavam correndo risco de vida, de prisão, eles não iam se esconder em casa, sozinhos, só com a família, mas eles procuravam os irmãos. A primeira coisa, eu vou procurar os irmãos, porque eu sei onde os irmãos estão, vai ter oração. Os irmãos vão estar reunidos, vão estar orando. Então a gente vê isso aqui claramente no início da igreja em Atos. Então é uma coragem que esses nossos irmãos tinham, que brota da oração comunitária. No versículo 24, diz assim: ouvindo isso, ouvindo o relato, né, dos apóstolos, eles levantaram, unânimes levantaram a voz a Deus. Versículo 24. E no 31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com intrepidez. Então, Atos 4 nos mostra que essa recém-perseguida igreja,
Ela busca refúgio não é em estratégia humana, ela busca refúgio não é dentro do seu lar, isolado dos outros irmãos, mas é na oração corporativa. E isso é claro para mim no texto. É claro para mim. Só que quantas vezes, diante das pressões da vida, diante das tristezas que a gente sente, diante de tanta coisa que a gente sofre, que a gente fica irado, a nossa tendência é se isolar, né? Ir para nossa casa, não falar com ninguém. E Atos 4 nos dá um caminho totalmente contrário, né? A gente busca o consolo na oração corporativa. E o texto diz que eles clamaram unânimes, né? Então isso aqui indica, né, uma intimidade, irmãos, tão profunda, tão espiritual da igreja como um todo, né, alinhada com o mesmo propósito diante de Deus. Então eles oravam, né, com uma só voz. E antes de pedir qualquer coisa para Deus, antes de pedir que Deus livrasse eles dos problemas, das ameaças, a oração deles estavam afirmando a soberania de Deus. Simplesmente isso, né? A soberania de Deus na criação, a soberania de Deus na história, a soberania de Deus até sobre os atos dos inimigos, né? Eles sabiam, olha, é Deus que está movendo isso. Então eles reconhecendo ali a soberania de Deus, a oração deles então é moldada pela Escritura. A gente vê ali que eles literalmente eles citam o Salmo 2 para interpretar aquele momento que eles viveram, eles estavam vivendo. Então eles olham para o Salmo 2 e dizem, é isso aqui, né? Então a gente vai orar isso daqui. Então a importância de a gente conhecer a palavra, né, e saber aplicar ela ao momento que nós vivemos. A gente vê que eles não pedem para que Deus elimine a perseguição. A perseguição não é comentada na oração, mas o que eles pedem? Da ousadia, para que a gente permaneça fiel. Então, quando vem perseguição, a resposta da igreja é: Senhor, me dá mais ousadia ainda. Ah, vai aumentar a perseguição? Me dá mais ousadia ainda. A gente vai bater de frente com isso, porque a porta do inferno não prevalece sobre a igreja. Então, dá ousadia. E o resultado é que a gente vê ali que o lugar, ele treme, eles ficam cheios do Espírito Santo e eles saem de lá, né, não cabisbaixos, não com medo, mas eles saem de lá proclamando o evangelho para todo mundo, né, falando, anunciando Cristo com coragem. Então, Atos do versículo 23 ao 31, a gente acabou de ler, isso só reforça que a igreja só permanece firme diante de pressões externas e internas também, tá? Porque a gente vai ter pressão vindo do mundo, a gente vai ter pressão vindo de dentro. Como é que a igreja permanece firme, com ousadia? É quando nós buscamos união e oração sincera. Uma oração que é centrada na palavra. Uma oração que busca capacitação divina, né? Não apenas apoio humano. É a igreja reunida em oração. E esse texto, então, me lembra que o Espírito Santo ele tende a operar de modo especial quando o povo de Deus clama junto. Me leva a crer nisso. Que o Espírito Santo ele transforma, às vezes, os temores que o seu povo tem em ousadia. Ele pega essa fraqueza do seu povo e transforma em força. Ele vai pegar aquela igreja segura e vai fazer com que aquela igreja seja fiel de maneira missionária no lugar onde ela está. No lugar onde ela está. Então, essa é a obra do Espírito Santo quando a igreja ora. O próximo texto que eu quero ler com os irmãos, eu falei que eram 3 textos, né? O próximo texto é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então, aqui Paulo está descrevendo aqui, meus irmãos, um ato litúrgico, indicando que a igreja ela deve orar de forma ordenada e de forma unânime, de forma corporativa. E ele coloca ali, né, a expressão antes de tudo. Isso significa a primazia da oração na vida da igreja. A oração ela vem antes de tudo. Antes de tudo.
antes de nós conversarmos, antes de uma decisão, antes de fazer qualquer coisa. A oração ela ocupa primazia na vida da igreja. E ele usa ali 4 palavras para falar sobre o ato, né, de orar, né? Ele usa súplicas, orações, intercessões, ação de graças. Isso revela, irmãos, que a oração pública, ela é rica, ela é variada, ela é completa, ela abrange toda a vida do cristão, desde as coisas que ele é grato porque aconteceram, desde as coisas que entristecem ele, tudo isso é expresso na oração pública, né? É súplica, é intercessão, é ação de graça, é uma riqueza quando a igreja se reúne para orar. Então, quando nós oramos, esse não é só um momento, não é um apêndice do culto, não é só um momento de transição, né, do início do culto para a primeira música ou da última música para o sermão. Não é só um momento de transição, mas é um dos atos centrais. É uma expressão da igreja como um sacerdócio diante de Deus. A igreja está em oração. E eu trouxe aqui alguns nomes, né, que vocês provavelmente já conhecem, que falaram sobre oração também. John Owen, ele disse que a igreja ora como um só homem diante de Deus. Então, Owen aqui ele está ensinando que a oração pública, ela expressa o quê? A unidade da igreja. Ponto. A unidade espiritual da igreja. Logo, uma igreja que não ora, ela não tem unidade. E a gente vai ver isso em vários exemplos, né? Não só fora da nossa igreja, mas dentro da nossa igreja também. A igreja ela tem que orar junto, né? De maneira até que o Espírito Santo forme isso nessa unidade espiritual. Ele escreveu: na oração congregacional, o corpo inteiro fala ao cabeça, e o cabeça estende graça ao corpo inteiro. Então ele via a oração pública como um ato corporativo desse novo corpo, dessa nova humanidade que não está mais vestida, né, do velho Adão, mas que se revestiu de Cristo e agora ela está redimida em Cristo. Então esse corpo agora, ele fala ao cabeça e o cabeça estende graça e abençoa o corpo. Mais um, Herman Bavinck, ele vê a igreja como uma comunidade que responde a Deus, né? Em seu terceiro livro, volume da dogmática, ele escreveu assim: assim como Deus falou a Israel como povo, assim a igreja responde a ele como povo também. Então a oração e súplica é a resposta da igreja como um todo a Deus que chamou essa igreja. Então, como eu falei já no primeiro estudo sobre oração, a gente se engana, a gente não começa uma conversa com Deus quando ora. Não, tudo bem, eu vou começar agora um diálogo com Deus. Não. Toda oração do cristão, na verdade, é uma resposta a Deus que nos alcançou, que nos regenerou. Então, o coração regenerado, o coração que a palavra de Deus falou a esse coração ali necessariamente vai se voltar a Deus em oração. Então, ela é uma resposta da igreja, né, como um todo, a Deus que chamou essa igreja para si. E por último, a gente comenta bastante desse escritor aqui no nosso curso de membresia, o Gerald Beek. Ele destaca que os puritanos, ele escreve muito, ele é especialista sobre a vida dos puritanos, que eles tratavam a oração pública como um momento de um peso espiritual muito grande. E ele coloca assim: o ministro leva a congregação à sala do trono e intercede como boca do povo a Deus. Por isso, orações públicas, se você pegar um livro, né, puritano de orações que eles utilizavam, você vai ver que são orações muito profundas, orações muito bíblicas, orações muito reverentes, mas também orações muito alegres, porque eles tinham tudo isso, eles entendiam que isso era o momento em que você estava levando esse povo diante do trono de Deus. Você era a boca, né, da igreja, levando o povo diante de Deus. E terminando esse terceiro estudo, algumas aplicações sobre a oração comunitária hoje. Então, meus irmãos, a oração pública, ela vai formar o coração da igreja. A gente sabe que na maior parte das igrejas, não é só aqui, tá? Na maior parte das igrejas, a gente não tem uma grande adesão à reunião de oração.
Eu não estou falando que pode ser qualquer dia, aqui é na quarta, mas enfim. Mas a oração pública, ela forma o coração da igreja. A gente vê aí quando o povo de Deus se reunia para orar, o Senhor respondia. E eles saíam de lá num só espírito, um só pensamento em Cristo, e iam pregar o Evangelho, e eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Então a oração pública, ela forma o coração da igreja. Segundo lugar, a oração pública, ela cura divisões dentro da igreja. Ela não deixa espaço para ódio e para divisão quando a igreja está junto, orando. Porque se eu estiver com ódio no meu coração do William, e ele está aqui do meu lado, na reunião de oração, eu vou ter que orar por ele. Eu vou estar acumulando brasa na minha cabeça. Se eu não perdoar isso daí, e não amar esse meu irmão. Então, quando o povo de Deus se reúne para orar, é aquele momento que eu posso abrir o meu coração realmente, e o Espírito Santo vai tratar o meu coração, e ele vai curar divisões dentro da igreja. Então, geralmente, uma igreja que não ora junto, ela vai ter divisões. Não importa quanto tempo leve, enquanto a igreja não orar junto, não ter isso como uma prática persistente, semana após semana, como eles faziam aqui, eles perseveravam, ou seja, eles se agarravam com força. Enquanto a igreja não fizer isso, vai haver divisões na igreja. Terceiro lugar, a oração, ela orienta a igreja sobre a vontade de Deus. Quando a igreja em Atos tinha que decidir alguma coisa, escolher um nome, alguma coisa, eles faziam o quê? Eles oravam. Eles jejuavam, porque eles queriam saber qual era a vontade de Deus. Então, a oração, ela orienta o povo de Deus. Muitas decisões erradas que ocorrem hoje na igreja, muitas vezes é por falta de oração. E quando o povo de Deus se reúne, o Espírito, ele orienta a igreja sobre a vontade de Deus. Quarto benefício, a oração, ela edifica os novos convertidos. Meus irmãos, eu lembro quando eu era criança, na verdade, eu aprendi a orar com meu pai. Eu lembro uma das cenas que tem de quando eu era criança, é que meu pai reunia a gente no quarto, ele se ajoelhava aos pés da cama, a gente também, e eu ficava ouvindo como é que ele orava, porque eu não sabia como orar. E eu ficava ouvindo meu pai orar. E isso me marcou. E por mais que um tempo da minha mocidade eu tenha abandonado a fé, Cristo não me abandonou, e durante todo o tempo que eu estive fora, eu ficava lembrando daquela cena, meu pai orando comigo aos pés da cama. E quando o novo convertido chega à igreja, irmãos, não é diferente. Quando ele vem na reunião de oração, quando ele está no culto de domingo, tem um irmão que vai orar, isso aí edifica a vida dele. Ele aprende temor, ele aprende reverência, ele aprende a maneira de que ele pode chegar a Deus e orar por ele, pelos seus irmãos. Então, essa oração que o novo convertido vai ouvir, vai ensinar ele muito mais do que 1000 aulas de EBD. Então, a igreja reunida em oração edifica os novos convertidos. E em quinto lugar, a oração comunitária, ela prepara a igreja para tempos difíceis. Irmãos, igrejas passam por tempos difíceis, e a gente sabe disso. A igreja, e quando passar esse tempo difícil, vai vir um tempo de bonança. É sempre assim. Mas depois vem um tempo difícil de novo. E enquanto a gente estiver nesse mundo, isso vai se repetir. Tempos difíceis vão chegar. A igreja que ora junto é uma igreja que resiste a tempos difíceis. Elas são resilientes. Pode ser a dificuldade que for, a graça de Deus é muito maior. É aquele texto de Paulo aos Romanos: olha, onde abundou o pecado, onde o pecado floresceu, superabundou a graça de Deus. Ou seja, o pecado, ele é suplantado pela graça de Deus. E numa igreja que ora, o tempo difícil também. Ela vai passar por tempo difícil, mas a oração vai fazer com que a igreja passe por esse tempo difícil, e esse tempo vai ser uma bênção para a igreja, porque a igreja vai aprender a ser forte, e ela vai amadurecer na fé. Então, meus irmãos, pensem comigo por um instante. Tentem imaginar o que Deus poderia fazer em nossa igreja, em nossas famílias,
na nossa cidade, se nós realmente nos unirmos em oração, se as igrejas realmente se unissem em oração, como Deus não moldaria o coração da sua igreja? Né? Porque eu já falei que não é a gente que vai moldar a Deus, né? Não, a oração ela conforma o cristão à vontade de Deus. Imagino que Deus não faria. Como nós não seríamos transformados, moldados, se como igreja nós realmente buscássemos a Deus em oração. A Escritura ela testemunha, né, que Deus ele responde à oração do seu povo. Deus ele parou a terra por causa de oração de um servo. Imagina a igreja orando, unida. Então, se foi assim, irmãos, nos dias da igreja primitiva, a gente leu ali quando todos perseveravam nas orações, né, e Deus acrescentava diariamente os que haviam de ser salvos. Se foi assim na prisão de Filipos, quando Paulo e Silas estavam lá orando juntos e eles viram as portas se abrirem. Se foi assim na história da igreja, a gente vê na história de Genebra, dos puritanos, os morávios, os avivamentos que aconteceram, né? Nenhuma grande obra de Deus começou com estratégia humana, mas começou com um povo que entendeu que ele tinha que se reunir para orar, semana após semana. Então, meus irmãos, eu creio que Deus ainda faz isso que a gente vê ele fazia aqui em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 4. Eu creio que Deus ele ainda faz isso, eu creio que Deus ainda ouve. Eu creio que Deus ainda responde a oração da sua igreja, mas o que falta muitas vezes não é poder, mas é o nosso comprometimento. É isso que falta. O que falta não é a disposição de Deus em abençoar a sua igreja, em moldar o coração dos seus filhos, mas o que falta realmente às vezes é a nossa entrega. Nós podemos fazer muitas coisas juntos. A gente, como igreja, a gente pode cantar junto, a gente pode comer junto, a gente pode conversar, conviver, a gente pode planejar tudo juntos. Mas quantas vezes nós clamamos juntos realmente com sinceridade, com súplica, às vezes com lágrimas nos olhos, com uma fé viva? Então talvez seja exatamente aqui seja o que Deus queira, às vezes, talvez, reacender em nosso coração. Imagina só uma igreja que decide se reunir, né, de coração, para orar realmente, para clamar a Deus. Famílias transformadas porque a igreja intercedeu por essas famílias. Pecadores que foram alcançados porque a igreja clamou por essas vidas. Jovens que foram despertados porque a igreja orou pela vida deles. Então, imagine a presença de Deus em cada culto entre nós, porque a gente decidiu buscar a face do Senhor ao invés de buscar suas mãos, só quando a gente precisa. Então, eu creio do fundo do meu coração, irmãos, que isso aqui não é só teoria, né? Que isso aqui não está aqui para a gente ficar sonhando, né? Como eu falei, eu sou um sonhador de Atos capítulo 2, 42. Eu sonho com isso. Mas eu sei que Deus ainda pode fazer isso. Com a oração pública, né, com a dedicação. Então eu insto os irmãos a renovar o compromisso de vocês com a oração pública, a estar presente, a participar, a unir a sua voz à voz, ao coração dos irmãos que vão estar aqui também clamando ao Senhor, né, a dizer de todo o coração, dizer: Senhor, nós queremos realmente ser um povo que ora, que busca a tua face, porque no fim das contas, irmãos, a igreja que ora é aquela igreja que vive, é aquela igreja que é cheia de vida. Às vezes não vai ser a mais bela aos olhos humanos, não vai ser a maior em número, mas vai ser aquela onde o coração está batendo, vivo. A igreja que ora também vai ser aquela igreja que vence, que passa pela adversidade, que passa pelo tempo ruim, mas vence. A igreja que ora é aquela igreja onde Cristo habita com poder. E ao final desse estudo, então, a minha oração é que Deus nos faça esse povo realmente que ora, esse povo que responde a essa obra que Ele já começou no nosso coração.
Que Deus ele nos dê esse coração, que Deus ele nos encha desse espírito, para que realmente a gente possa ver, né, isso que a gente viu em Atos capítulo 4 aqui, né, ele sendo cheio do espírito e anunciar com ousadia, que seja uma realidade para nós também. É uma igreja cheia do seu espírito, do Espírito de Deus, que anuncia o evangelho com ousadia, sem temor algum, né, sem dever nada a ninguém, a não ser o amor. Que ama uns aos outros, que se dedica e que está com os joelhos dobrados, né, apresentando a igreja diante do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos chamou para te buscar apenas sozinho, apenas no privado de nossa casa, Pai, mas o Senhor também nos chama como um povo que se reúne em teu nome. Então a palavra diz, ó Deus, se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, se converter nos bons caminhos, o Senhor prometeu que ouviria, Senhor, que sararia, Senhor, as nossas feridas. Então, Senhor, nos ajuda. Ensina-nos, ó Deus, a amar a oração particular, mas também a amarmos a oração pública, Senhor. Nos ensina, Senhor, a participar dela com reverência, com zelo, a valorizar cada súplica que é feita neste lugar, a valorizar cada ação de graça, Pai, por favor. E que a nossa igreja, Senhor, seja conhecida como um povo que ora, como um povo que te busca.